Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos, ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui nesse dia, nosso primeiro podcast, né? Chamado aí de Elioncast. E eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui conosco nesse dia. Nosso amigo, pregador da palavra de Deus, Matheus Araújo. Matheus Araújo, seja bem-vindo, viu? Sinta-se à vontade. É o nosso primeiro aqui. Eu creio que o Espírito Santo vai conduzir isso daqui e vai ser útil para a vida das pessoas. Amém. Pastor, eu estou muito honrado de estar com vocês aqui nesse novo projeto que Deus tem dado a vocês. E para mim é uma alegria imensa estar aqui. Sempre tive vontade de gravar um podcast, ainda mais de crente, né? Crente fogo tem que andar com crente gasolina. E é muito lindo ver o crescer do Senhor na vida de vocês. E estou muito honrado para juntos aqui falarmos sobre Deus, contarmos algumas coisas. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, o intuito aqui é desse projeto, desse podcast, Elioncast, gostou? Top, top. Elioncast, a intenção, o intuito é alcançar almas, é alcançar vidas, é que a palavra seja anunciada e que o Senhor continue nos usando e nos levantando para isso, nos capacitando para isso, né? Então, está aberto aqui, não só hoje, como nós vamos estar aqui todos os sábados, nesse mesmo horário, às 15 horas, nós vamos estar aqui todo sábado com um convidado diferente. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio através de vocês que vêm aí deixar um pouquinho da porção daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus também vai fazer nas nossas vidas e na sua vida. Amém? Vamos começar? Amém. Bora lá. Tá preparado, Ai, Marcão? Bora lá. Bora. Bora. Primeiramente aqui, né, nós queremos apresentar, já foi apresentado, mas completar aqui mais o Matheus Araújo, né, tem 27 anos, ele é evangelista, faz parte da Assembleia de Deus, Ministério Unção e Adoração, a qual tem o seu pastor e presidente, é, Everaldo Amorim, né? Que Deus abençoe também, né? O seu pastor. E nós vamos começar hoje um bate-papo aqui. E eu quero fazer a primeira pergunta, né? Para o Matheus. Matheus, você veio de um berço evangélico ou você se converteu depois? Como que foi? Então, a minha família, na verdade, toda, ao meu conhecimento, ela é católica, né? Elas exercem a religião católica. Algumas das pessoas da minha família frequentam mais, por exemplo, minha avó, meu avô, antes de falecer, também frequentava muito. Então, nós viemos nessa linhagem, né? Então, na minha infância, eu ia à missa, minha avó me levava ali na catequese, porque ameaçava a gente, ó, se não fazer catequese, não vai casar, Você não né? foi coroinha, não, Não, né? não, não, não cheguei a ser, mas nós frequentávamos ali a igreja católica, com todo respeito a eles, Sim. e todo sábado, né, era de praxe. Então a nossa família seguia essa linhagem. E aos 12 anos de idade, mais ou menos, minha vida, minha infância, ela foi muito conturbada, Certo. espiritualmente como emocionalmente. Eu sou filho de pais separados. Minha mãe casou algumas vezes e eu sou fruto de um desses casamentos dela. E minha mãe casou com um rapaz, um dos últimos casamentos dela, e viveu com esse homem acho que uns 10 anos. E a nossa vida ficou muito conturbada por conta dele. Ele era viciado em bebidas, em drogas, e minha mãe em si não frequentava muito a igreja católica, mas os meus avós sim. E a nossa vida começou a ficar muito conturbada em relação à convivência familiar, a ponto de agressões físicas. Isso começou a gerar em mim um transtorno emocional. Um transtorno emocional e automaticamente vira uma guerra espiritual, né? Eu lembro que nós éramos criança, eu e o meu irmãozinho caçula, e madrugadas acordado. E isso gerou em mim uma depressão muito profunda. Eu tive síndrome do pânico, transtorno compulsivo. E nos Tudo piores. isso aos 12 anos. Tudo isso aos 12 anos. E a vida é assim. Quando nós passamos algumas coisas difíceis, só existe um escape. Esse escape é Deus. Esse escape é a presença de Deus. Aleluia. E aí foi quando eu comecei a frequentar um pouco mais intenso as missas com a minha avó aos sábados. E aí me gerou interesse sobre a religião, sobre Deus. Só que até o momento, vamos considerar que eu era alguém católico, né? Sim. E
se tinha algo legal ali no espiritismo, nós íamos também. Ah, vai ter um negócio ali, a gente ia também. E eu lembro que na rua da minha avó tinha uma senhora, o nome dela é Sônia, e ela era diaconisa na igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Parque Flamingo. E eu lembro que um dia ela me convidou, falou assim, ó, vamos na minha igreja que tem chá e tem bolacha. Eu falei, demorou, né? Vamos lá. E aí eu frequentava a missa, frequentava a igreja com a dona Sônia. Só que a minha vida começou a pedir mais de Deus, pedir mais da presença de Deus. E eu estando ali na missa, estando ali na igreja, começou a me despertar um desejo. Qual desejo? Nossa, eu acho que eu quero falar sobre Deus. Eu acho que Deus tem um chamado sobre a minha vida. E aí eu lembro que eu chamei meu avô e falei assim, vô, eu quero ser padre. Aí ele Olha, assustou assim, falou, quer ser padre? Você sabia que padre não pode casar? Eu falei, então não quero mais. Quero ter uma família. sim, E aí essas crises foram aumentando, a, a depressão foi aumentando a ponto de, com 12 anos de idade, eu não saía de casa mais, eu não comia, eu não ia na escola, eu não frequentava a rua. Aos 12 anos, para vocês terem ideia, eu já fazia tratamento com remédios tarja preta, eu frequentava psicólogo, psiquiatra. Aí chegou uma hora que estava tão intenso essas lutas, essas batalhas, que aí a gente teve que se encaminhar para um neuro, para ver se tinha alguma falha na sim, mente, porque era muitas guerras e nós não sabíamos, éramos leigos, né? Não sabia que tinha o mal que atuava, que tinha tudo aquilo. E nós não nascemos num ambiente cristão, nós não nascemos em um ambiente evangélico. sim. Aos 12 anos, passar por tudo isso, né, pastora? Sim. É, Eu falo que não é pra qualquer um, né? não é pra qualquer um, né? Porque ainda mais eu falo a geração que nós vivemos, né? O tempo que nós estamos vivendo. E você tem 27 anos, você é 27. novo, né? Eu Sim, falo assim, de ter passado, suportado tudo isso. E ainda agora tá onde você está, isso aí é pra admirar e pra é, levantar muita gente, né? E diante de tudo isso, o Mateus, quem era o Mateus antes da conversão? Então, Mateus, antes da conversão, pega um caminho nesse Mateus que não nasceu no berço, né? sim, O Mateus, antes da conversão, era um Mateus totalmente problemático, eu era muito nervoso, minha família olhava pra mim sem expectativa. Esses dias nós estávamos no almoço em família e aí a Vitória, minha esposa, estava conversando com a minha mãe. Aí minha mãe olhou pra ele e falou assim: esse aí era uma peste. Se eu quisesse algo e esse algo não chegava no dia, virava uma guerra, né? Mas o Mateus, antes da conversão, era um Mateus muito perturbado, essa é a palavra. Eu tinha muitas crises e até conto isso para pessoas muito, muito íntimas. Teve uma vez na escola que eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época, uma novela muito famosa que tinha um personagem chamado Tarso, lembra disso? lembro. Ele tinha problemas mentais. É, E, tipo, um solão de 40 graus e ele pedindo guarda-chuva porque tava chovendo e tal. E eu lembro que uma vez, o Mateus, antes da conversão, nessas crises espirituais, de pânico, depressivas, eu fui à escola e eu lembro que uma menina me ofereceu uma bala de iogurte. Eu peguei a bala, do nada eu encanei que na bala tinha uma câmera. E, tipo, tinha engolido uma câmera, cara. loucura, Não, loucura. assim, Total. não. Aí eu entrei em O choque, mas Tarso. já tinha acontecido, engoli a bala. E aí eu lembro que ela tocou no meu ombro. No que ela tocou no meu ombro, eu falei, além de eu engolir a câmera, ela botou outra câmera no meu ombro. Aí eu fiquei meio desconfortável, ela foi lá e bateu no outro ombro. Na minha mente, eu falei, poxa, ela botou uma câmera pra me engolir e eu tenho duas câmeras nos ombros, então ela vai ver onde eu moro pra de noite me matar. Ai, Eu Jesus. Esse Mateus vocês não conhecem. Não, É, ninguém sabe desse Matheus. E aí eu morava no Gavioli, conhece o Gavioli? conheço. Morava no Gavioli, estudava no Barão, e é uma caminhada, né? Do Barão até o Gavioli. Vixe. Tinha que subir a Duque de Caxias, É, naquele solão da tarde, nós estudávamos em período integral. E aí ninguém entendia nada, porque eu subia a Rua Minas assim.
Subi a Rua Minas assim, segurando os ombros. Aí eu tinha até, se eles verem isso, eu vou ficar muito feliz. Tinha dois amigos que iam comigo, o Matheus Canali e o Murilo Oliveira. Eu lembro que eles ficavam olhando pra mim assim. E eu lembro que antes de ir em casa eu passei na minha avó morava na rua de trás, eu cheguei assim. Aí minha avó falou assim: o que que foi? Eu falei: quieta, tem câmera. Minha avó olhou com isso e falei: tem câmera. Aí fui embora pra cá, cheguei em casa assim. Minha mãe falou: o que que é? Eu falei: quieta, tem duas câmeras aqui. E a gente ri, né? Mas na época eu lembro o olhar da minha mãe, eu lembro. Eu imagino a preocupação que ela ficou, né? Que No viagem. momento, peraí, o que tá acontecendo com meu filho? Peraí, né? E quando aconteceu isso, você tinha quantos anos? Eu tinha na base aí de 12 pra Na 13 base anos de já. 12 também. Muito Rapaz. problemático. Aí eu lembro que a minha mãe já tinha os problemas no casamento, a dependência química do marido, as agressões diárias. Minha mãe na época era empregada doméstica e tinha o meu outro irmão mais novo, já tinha aqueles problemas da vida, e de repente eu comecei a mostrar ainda mais as minhas dificuldades espirituais e emocionais. Aí nesse dia minha mãe falou assim pra mim: toma banho, Matheus, pelo amor de Deus. Eu fui tomar banho e aí do nada minha cabeça, ó, se a água bater na câmera, pifa tudo. Aí tirei as mãos da câmera, falei: já tô no banheiro, ninguém vai saber onde é esse banheiro. E aí a água bateu e as câmeras pifaram. Aí. E o Matheus, antes da conversão, era esse Matheus. Tinha muitos problemas emocionais, eu era uma pessoa muito depressiva, é, era uma pessoa com muito medo do futuro. Eu falo isso até o Espírito Santo me traz muitas lembranças, né? Eu achava que eu nunca poderia ter uma família, eu achava que eu nunca poderia ser alguém normal, a ponto de eu chegar na minha mãe e falar assim: mãe, será que tem alguma cirurgia de troca de cérebro? Que eu não aguento mais viver desse jeito. Eu vi os meus amigos brincando, aquela coisa toda, e eu preso nesse problema espiritual, mas muito emocional também. Algumas vezes pedi para minha mãe me internar, para ver se teria um alívio na mente, mas nada mudava. O Matheus, Então, antes da conversa, era problemático. graças a Deus que teve encontro. Encontrei alguém aí que E, mudou minha vida. e qual foi a primeira vez que você pisou numa igreja evangélica? Você lembra a primeira vez? Lembro sim. Encontro, né? Que É, você teve com Cristo. não, Que ali você falou, não, aqui é diferente. É que assim, é muito bom a gente falar sobre isso porque as pessoas mostram aquilo que quer mostrar. sim, Ninguém conhece ninguém 100%. é. Eu tive uma depressão profunda e uma crise de pânico de forma excessiva. O tempo não foi longo, mas foi muito intenso. Eu tive, dos meus 11 aos 13 anos, eu tive muita dificuldade. Só que a minha família sabia, mas as pessoas por fora não sabiam. A escola não sabia, os professores não sabiam. O ano era 2009 e eu tive a pior crise depressiva da minha vida. Eu tive uma crise de pânico profunda, 3 meses duraram, 90 dias intensos. Não ia à escola, já não tomava banho, não escovava dente, não cortava cabelo, só queria ficar em casa, não comia. E aí foi a época que a minha família começou a juntar dinheiro, minha avó dava um pouquinho, minha mãe na sua limitação dava um pouquinho, meu pai é separado, minha mãe ligou: ó, tô tendo um problema. E na época, em 2009, um médico, R$ 300, era grana, né? Ixi, é dinheiro, hein? E aí se juntaram tudo para fazer o meu tratamento. Só que nós percebemos que não estava dando resultado. E eu entrei em uma crise muito grande. Minha mãe, desesperada, começou a me levar no centro espírita. Porque no centro espírita, o doutor Neuro, ele atendia de graça. Hum, Eu ia. E aqui, sem agredir religião alguma. Eu ia lá, fazia o tratamento lá, ficava bom 15 dias. Tipo, saía de lá, arrancava com a mão. Só que passado 15 dias, o problema tava 10%, ia para 40%. Piorava muito. E ninguém sabia do que eu passava, ninguém imaginava o que eu vivia, sempre bem arrumadinho. Minha mãe lutava para me dar as melhores roupas, os melhores calçados. Só que teve um dia, Maicão, que é o limite. é. Eu lembro até hoje, eu morava no Gavioli, o famoso Fala Baixo. É.
Eu estava na área de casa, como eu disse a vocês. Minha família não era crente, minha mãe não frequentava muito. Minha mãe tinha as crenças, as simpatias da vida. Uhum. Eu lembro que eu estava na crise tremendo, tá? Minha mãe me colocou numa cadeira diária, pegou um galho de folha de gambá e falou assim: senta aí que eu não sei mais o que eu faço. Eu vou orar, vou rezar pra Deus fazer alguma coisa com você. E ela começou a bater o galho lá, pá, pá. No que eu olhei, passou um casal. Aqueles crente raiz, Sim. calcinha social, havaianinha branca e azul, Ixi. mãozinha dada. Era um moço. Esse moço morava na rua da minha avó. Ele já era mais velho que eu, só que ele gostava de game. E nós ficávamos na casa dele jogando futebol, GTA, essas coisas de menino. E ele passou, ele viu aquilo ali, e eu já sabia que fazia uns 15, 10 dias que ele estava frequentando uma igreja evangélica. E minha mãe viu ele passando. Na hora que minha mãe viu ele passar, ele olhou pra mim, ele olhou pra garagem de casa, e eu vi que ele conversou com a esposa, tipo assim: vamos ali? Aí eu chamei minha mãe. Falei: ó, eles vão vir aqui, vocês não contam pra eles o que eu tô vivendo, porque eu tinha muito vergonha. É o que eu falei pra vocês, nós só mostramos aquilo que queremos. Sim. Falei: ah, vão me zoar, vão me caçoar e tal. Minha mãe falou: não, tudo bem, mas se eles quiserem orar por você, eu posso? Falei: não, pelo amor de Deus. Minha mãe abriu o portão, eles entraram, e fizeram a pergunta: tá tudo bem? Minha mãe já gritou: não, não sei o que eu faço. Meu filho assim, eu olhei pra minha mãe, tipo, poxa vida, mãe, eu falei pra não contar. Só que aí eu percebi ali que era um sentimento de ajuda, e aí eles conversaram comigo, me explicaram que eles conheceram Jesus, e esse Jesus mudou a vida deles, e que nós morávamos no Gavioli, a igreja era no Jardim Salles, eles não tinham como ir, não tinha condução, mas o pastor da igreja buscava em casa, os cultos eram de terça, quinta e domingo, se eu queria ir. Pra quem tá molhado, É. um pingo é besteira. Eu olhei pra minha mãe, porque a gente automaticamente teve aquela resistência, tipo, é crente. Sim. Sim. Saiu mas embora lá atrás eu ia na igreja da irmã Sônia, tipo assim, eu percebia que era algo mais sério. Aí ele olhou pra mim e falou: você quer ir? Eu nem respondi, minha mãe falou: ele quer. Aí eu olhei pra minha mãe falou: você quer ir? Eu falei: eu quero. Aí, isso era um domingo, de tarde. Aí ele falou: ó, o pastor passa 6 horas pra pegar você. Eu falei: beleza. Deu 6 horas, eu me tranquei e não fui. Aí passou, o quê? Uns 10 dias no máximo. Nesses 10 dias eu fui lá, furei a orelha, já tinha saído daquela crise absurda, já tava normal. Furei a orelha e tal, e fui na casa desse cara jogar. Aí de repente nós estávamos jogando, ele falou pra mim: ô Mateusão, vou ter que falar pra você ir embora. Eu falei: por quê? Aí ele falou pra mim assim: porque eu vou no monte. Aí eu falei: monte? Que isso? Ele falou: ó, crente é uma figura, nego. Olha como ele desenhou monte, pastora Bianca. É uma floresta que pega fogo. Eu, 12 anos, falei: quê? É lá que eu quero ir. Quero ver. Falei: como que é? Ele falou: nós ora, as coisas acendem. Eu falei: mas eu posso ir? Ele falou: pode. Falei: mas posso ir de brinco? A gente tinha uma visão de crente, né? Sim. Ele falou: não, pode ir do jeito que você quer. Falei: caramba, eu quero ir. Aí ele falou: toma banho, o monte é às 10. Olha que legal. O monte é às 10, só que nós vamos às 8 pra igreja, porque tem ensaio de louvor, e nós vamos capirua. Então nós esperamos 2 horas pra todo mundo ir. Fui em casa bingado. Cheguei em casa e falei: mãe, fulano chamou eu pra ir no monte. Ela falou: o que que é isso? Falei: o mato que pega fogo. Aí eu lembro que, aí falei que era crente, né? Que era coisa de que minha mãe passou um camisete preto pra mim. Coloquei um camisete, uma calça jeans, um tênis e fui. Cheguei lá, eu vi que não era uma floresta. Era a famosa seringueira. Então, assim, meu primeiro contato com a igreja evangélica, por isso que eu sou pentecostal, Sim. não foi o templo. Foi uma reunião de oração no monte, Legal. das 10 da meia-noite. Aí ali naquele dia, não sei se vocês são dessa época, Deus de Aliança, Sim. Restitui, Restitui. Irmão Lázaro, Filho, eu te amo tanto, Regis Danese, como Zaqueu. Era essa época. Aí começou a cantar os louvores,
aquela coisa gostosa. Eu falei, nossa, cara, os crentes é assim? Aí eu lembro que fez uma roda, aí o pastor perguntava assim, Maicon, você tem algum pedido especial? Bianca, tem algum pedido especial? Eu fui vendo eles falando, na hora que chegou em mim, eu falei, eu tenho, queria oração por mim, pela minha família e tal. Olha. E aí foi pra oração, na hora que foi pra oração, eu tive uma experiência, minha primeira experiência com um parâmetro espiritual, eu tive uma visão. Eu vi um acidente, vi um carro, vi uma moto, vi uma pessoa que estava ali na oração. Chamei o pastor. Falei, pastor, eu tava aqui, não sei o que aconteceu, eu tive um flash, vi isso, aquilo. Aí ele me abraçou. Ele falou assim, Deus te deu uma visão. Eu falei, visão? Como assim? Ele falou, Deus te mostrou isso, isso, isso. Aí eu tive um contato. 2, 3 dias depois, estava na igreja, no culto da igreja, tô até hoje. Tá vendo Aleluia. que bênção? Que bênção. Para vocês que estão nos assistindo, é bom a gente fazer esse bate-papo, porque quem tá de fora não consegue entender, né? O Mateus, gente, não caiu no púlpito de paraquedas, né? Tem O história. Mateus não tá no ministério de paraquedas, o Mateus está aqui porque ele teve ali as suas experiências, o seu chamado, e é muito bom a gente fazer isso, não só com você, com todos os convidados que vão estar aqui conosco, para as pessoas entenderem, né? E verem como que é realmente um chamado de Deus, realmente como que é ter um ministério, que ninguém vem do nada, né? É lógico que existe aqueles que vêm do nada, né? A gente sabe que tem, Tem. mas é muito bom. Mas eu gostaria agora de estar mostrando para vocês algumas pessoas, apresentando, né, para vocês, algumas pessoas que estão nos ajudando, né? Patrocinando este programa, né? Esse Elion Cast. Eita, glória, isso aqui vai dar o que falar, vai ser bênção demais, vai abalar as estruturas do inferno. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas e abençoar também os nossos patrocinadores, né? Sim. E eu vou citar aqui, está nos ajudando a Daiane Gessi. A Daiane, ela é manicure, né? Ela faz alongamento de unha. Você que precisa aí fazer as mulheradas, né? Vamos pro público mulher que está nos assistindo, que está nos vendo. A Daiane, ela faz alongamento de unha. Ela faz manicure, pedicure, tá? É só você ligar, marcar o horário. Eu já vou falar pra vocês o Instagram dela. Vê se você acha aí pra mim no seu. O Instagram dela. E tem também conosco, nos ajudando, a Master Clean. Você pensa Master Clean? Coisa boa. Precisa lavar meu sofá. Eita, Né? Aí, glória. vamos lá. A Master Clean limpeza e higienização de estofados, né? A qual também está cooperando conosco. Hoje, você que precisa de lavar o seu sofá, lavar a sua cama, lavar a cadeira, pode convidar a Master Clean para estar... Aqui, ó, a Daiane. Vamos voltar para a Daiane. Daiane Gessi, tá? Ela tem um estúdio dela, ela é nail designer. Ela faz alongamento. Você não conseguiu? Estúdio Daiane Gessi, tá? Então você que precisa aí do trabalho dela, procura ela no Instagram. A gente tá passando aí durante o programa o Instagram dela, o trabalho dela, né? E tudo que ela faz. Então @estúdio Daiane Gessi, tá? Com 2 S. Vai aparecer na TV aí pra vocês, tá bom? Master Clean, @Master Clean. É só você pesquisar assim que já aparece. @Master Clean. E está conosco também a ND Presente. A ND Presente, eles são uma loja lá na Rua Paraty. Olha que bem, lá no Jardim Imperial. Você que é aí do Jardim Imperial, Nova Catanduva. São uma loja de presente, né? Então, gente, tudo que vocês precisar lá tem. Brinquedo, eletrônico em geral, celular, bijuteria, bolsa, mochila, maquiagem. Tudo que vocês precisarem para presente, vocês vão encontrar na ND Presentes, que fica localizado ali na Rua Paraty, tá? O endereço... Deixa eu achar aqui. O pastor vai procurando ali. Porque é tanta gente, a gente vai conversando com um monte de gente e as conversas vão descendo. E está conosco também, nos patrocinando neste Elion Cast, a Mamma Mia Pizzaria. Já comeu a pizza de lá? Não, eu gosto de pizza, né? É bom, hein? Viciado em pizza. Ah, é bom, hein? A pizza top. deles é sensacional, de verdade. De verdade. Com muitos, variedade de sabores de pizza, tá? Já falei pra Jaque faz um rodízio, porque olha, eu falo pro seu povo que não gosta de rodízio, não gosta? Sai da igreja, vai pra É o onde? que vale a pena. Vai pra pizza, vai comer pizza. Ei, Jaque, ó, vai ficar uma dica aí pra Jaque fazer o rodízio, que o pessoal tá pedindo rodízio, Jaque. E é isso.
E está conosco também o pão de queijo. Gente, o pão de queijo da Mi. Eles são lá de Ibirá. Gosta de pão de queijo? Gosto também, doce de leite. Recheado? Quase orei em língua Nossa. agora. Meu Deus. Requeijão, Nutella. Eita, Ah, glória. Vivi gosta de Nutella. É isso mesmo, o povo gosta. @ pão de queijo da Mi. Vai estar aparecendo aí também para vocês na tela. E vocês podem entrar em contato com ela através do Instagram. Gente, tem pão de queijo de todos os tamanhos, tá? Na verdade, é entrega. Ela vende o pacote e é produção própria. Eles mesmos que fabricam o pão de queijo. Olha que legal, eles são lá na cidade de Ibirá. Então, se você precisar ir comprar o seu pacote, até para revenda, né? O pessoal gosta de comprar para revenda. Eles fazem entrega na região, tá? Tanto na cidade de Ibirá, quanto também nas cidades vizinhas. Então, esses são os nossos patrocinadores. A Daiane Gessi, a Master Clean, o Pão de Queijo da Mia, a ND Presentes e também a Mamma Mia Pizzaria. E logo nós vamos estar falando mais um pouco sobre eles. E voltando aqui, Vamos lá. né, ao que nós estávamos falando, o Ministério Mateus Araújo, né? Fala um pouquinho sobre o Ministério da Itinerância, sobre o Ministério que você tem vivido hoje. Da onde você tem tirado tanta força, né? Porque ministério é força, ministério é resistência, ministério é você não desistir. Conta um pouquinho pra gente. Antes do Matheus responder a essa pergunta, me dá licença que eu quero só fazer uma colocação sobre a fala dele. Diga, pastor. Para vocês que estão assistindo, para vocês ver que ele foi para todo lugar. Só que o único lugar que realmente conseguiu mudar a vida dele, tirar ele daquela depressão, foi Jesus. Foi Jesus. Né, Matheus? Foi Jesus. Então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Só uma dica. Procura Jesus. Porque ele é o único caminho, né, nego? Ele é o único caminho. É ele que transforma, é ele que muda, é ele que faz, né? É ele que abate, é ele que levanta. E eu fico muito feliz porque quando ele falou que ele tinha 12 anos, que ele viveu tudo isso, eu sei que era afronta do inimigo também, porque para que as promessas de Deus não se cumprissem, né? Porque hoje as promessas dele está se cumprindo. Deus ele está levando você, através da sua boca, almas foram curadas, pessoas foram saradas, né? A palavra que Deus usou, né? Através da sua boca, mudou vidas, casamentos perdidos foram reconstituídos. Então, o inimigo ele enxergava isso lá na frente. Então, o que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar é isso. Que o inimigo, ele tem uma estratégia para tentar parar. Mas você deve continuar, porque o que Deus tem é maior, né? E eu não sabia dessa tua história, mas eu fiquei muito emocionado, eu fiquei muito impactado, porque assim, aos 12 anos já vivi tudo isso, né? E você conseguiu passar por isso e hoje está aí na presença de Deus, né? Eu quero até te dar os parabéns pela força, né? E lógico que foi o Senhor Jesus, né, que fez tudo isso. E agora segue a pergunta, linda. Vamos lá? Obrigada. Então, como eu estava falando para vocês, meu primeiro contato com Deus, com a nossa religião protestante, foi através do monte. E aí nós começamos a frequentar a igreja. Só que é bom, pastor Marco, a gente frisar isso. Quanto maior o propósito, o processo também é doloroso. Com Eu não fui certeza. curado da noite pro dia. Com certeza. Até na hora que o senhor estava falando, eu me emocionei um pouco acerca de Jesus, né? Sim. Eu sou muito grato a Deus porque eu não conheci o sistema. Eu conheci Jesus. Isso. Eu não conheci os bastidores. Eu conheci alguém que me tocou de uma forma que ninguém nunca tinha me tocado. E eu lembro que a minha igreja era uma igreja muito simples, uma igrejinha pequena. Até nas minhas ministrações, por onde eu passo, às vezes eu comento sobre isso. Cabia 40 pessoas, tinha 90, um cheiro de subaco na igreja, aquele ventilador que jogava água. Só que eu lembro que, de um lado, eu tinha uma família totalmente estabilizada, uma mãe sofrendo, um padrasto viciado,
e do outro lado eu tinha Jesus, eu tinha a igreja. E aí esse pastor, que no caso é o pastor Everaldo, até hoje ele é meu pastor, depois nós contamos isso mais pra frente, e ele me buscava de terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. E eu demorei assim uns... Eu fui com 12, eu me curei com uns 15, pra vocês terem ideia. Porque era só eu sozinho, uma criança, e eu ia pra igreja. O pastor me buscava e eu tava lá. E aí eu lembro que teve uma época que eu tava na reunião de... Eu não sabia que tinha isso, né? Hoje a gente já tem noção, mas lembra das Assembleias Gerais? O Sim. último culto do ano, eu tava lá, nem sabia o que tava ali sentado, vendo tudo. E, era jovens, tô junto, não sei o que, tô junto. Sexta-feira era as reuniões no monte. Eu estava junto. E tem pessoas que hoje a credibilidade do monte já não é a mesma de antes. Sim, é. Mas eu respeito muito o monte, porque hoje pode ter virado um palco é, de falsos mestres, falsos profetas. Sim. É, acho que vocês vão concordar comigo. Hoje é muito assim, diz o Senhor, a É. chave, a porta, O CPF. o CPF, mas tipo assim, nós não podemos também apagar uma coisa que um dia foi muito forte. Existiam homens, mulheres de Deus que iriam lá orar mesmo, e Deus falava, Sim. a glória de Deus se manifestava. E eu lembro que nesse processo de 2, 3 anos aí para ser curado por Deus, a minha igreja era muito pequena, mas tinha muitos sinais, tinha muita operação. E meu pastor na época era muito usado sobre cura. E eu lembro que eu tomava os remédios e Deus usou ele e falou pra mim assim: Você crê que eu te liberto hoje? Eu falei: Creio. Ele falou: Então não toma mais remédio. Aí eu tirei o remédio. Só que antes eu parava de tomar por negligência. Vou brincar, não vou tomar. Ficava ruim. E aí eu lembro que eu parei de tomar, ninguém sabia, eu fingia que tomava, jogava fora, fiquei com dó da minha mãe porque era caro o remédio. Até um dia que eu cheguei na minha mãe e falei: Mãe, não tomo mais remédio porque Deus usou o pastor. Ela falou: Que pastor louco é esse? Eu vou ligar pra ele e tal. E aquela coisa toda. E monte. Igreja, monte, oração e tal. E uma coisa pesava em mim, pastora Bianca. Eu via as pessoas ser batizadas no Espírito Santo e eu não era. Os jovens que estavam ali comigo, promessa, e eu não recebia nada. Aí automaticamente você entra numa guerra. Será que Deus tem algo comigo? Será que essas coisas aqui é verdade? Eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei na igreja e uma mulher falou assim pra mim: Paz do Senhor. Eu falei: Virei crente. Paz do Senhor, virei crente. E aí foi. Aí um dia no monte, tinha um rapaz, até cito o nome dele aqui, o grande obreiro Anselmo. Pensa um homem amoroso. Ele me ensinou uma das maiores lições de uma vida de oração. Ore pelo seu amigo, que Deus abençoe a sua vida. E eu lembro que o Anselmo já era um homem adulto, 30 e poucos anos, e ele começou a me buscar em casa de moto, porque a igreja começou a crescer e o pastor não conseguia mais fazer o que ele fazia. Então o Anselmo começou a me buscar, e um dia o Anselmo foi me buscar e ele foi para me levar embora. E eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu via que ia acabar o culto, eu falava: Poxa vida, tem que ir embora para casa. Sim. Sabe? Vou voltar, entre aspas, pro inferno, pra aquela guerra. Aí ele falou pra mim assim: Ó, vamos que eu tenho que ir no monte. Eu falei: Você vai no monte? Ele falou: Vou. Eu falei: Posso ir? Aí ele falou: Pode, mas e sua mãe? Eu falei: Não, minha mãe não liga não. Minha mãe, vambora. E aí nós fomos no monte. Meu ministério começou aí. Eu não sei se vocês lembram, o pessoal de Catuba vai lembrar disso. Tinha um moço, um senhor. Nós conhecíamos ele no monte como violeiro. Ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia a igreja dele, só sabia que ele ia no monte, sentava em uma das árvores, pegava um violão e começava a cantar louvores. Isso rasgava a madrugada. Só que nessa época eu ainda era depressivo, eu tinha crises. E aí ele tava lá e tal, e foi eu, o Anselmo, mais um obreiro. De repente esse irmão chamou a gente pra orar. Aí ele contou um testemunho de que a mulher dele tava sentindo uma dor de cabeça, ele foi orar por ela, Deus mostrou pra ele que ela tava com câncer. E Deus mostrou pra ele: Ó, ela vai durar 15 dias.
ele contou isso, eu depressivo. Vixe. Ele falou, vou orar por vocês. Eu falei, ah, não. Ah, não, não sei o quê. Aí ele orou por mim. Aí ele, eu não entendi na hora, hoje eu sei. Ele falou assim pra mim, eu vejo um rio. E eu vejo você sentado na beira do rio. E você tá com uma vara. E você taca a vara. E os peixes vêm. Só que chega uma hora que a vara não suporta. Você pega uma rede. E você taca a rede. E os peixes vêm. Eu vejo você subindo uma escada. É a escada de uma aeronave. Na época ele falou assim, pássaro de ferro. Eu depois perguntei, o que é pássaro de ferro? Vejo você subindo as escadas de um pássaro de ferro. Deus vai te levar nos 4 cantos desse mundo para pregar o evangelho. Ali eu falei, uau, Deus tem algo comigo sim. Aí comecei a acreditar nisso, aí a história é longa, fui curado, parei de tomar os medicamentos, fui num retiro, nesse retiro eu mergulhei na piscina, o brinco saiu, eu usava brinco, aí eu fui na bolsinha, peguei mais 2 brincos para pôr, na hora que eu pus, ninguém me obrigou, ninguém pregou para mim, ao contrário, não. É o que a gente estava falando, é o próprio Deus, é a essência de Deus, é o Jesus maravilhoso. Eu coloquei o brinco e aí escutei assim no meu ouvido, você não precisa disso. Aí as lágrimas caíram, eu tirei o A brinco, glória. aí era batismo. Falei, vou batizar. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou batizar ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ninguém na minha família tava, se batizei. Aí, Tudo isso sozinho, tipo, você sozinho, foi tudo sozinho. sozinho. Ninguém Ninguém. obrigava, a família não falava nada e eu indo. Jesus é o seguinte, quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar. E aí, nesse tempo todo, minha mãe largou do marido, do viciado, do cara que batia nela e tal. Meus irmãos montaram um plano ali pra tirar ela disso. E aí nós saímos da casa que nós morávamos, que era no Gavioli, e fomos pro São Francisco. E a igreja, na época, tinha saído do Jardim Salles e ido pra Rua 12. Eu fiquei muito feliz porque eu morava ali na rua da Pizzaria Romana e a igreja era na 12, então, tipo, era 20 minutos de caminhada, eu tava na igreja. Aí o menino que só ia na igreja de terça, quinta e domingo começou a ir de segunda a segunda. A igreja tinha secretária, a secretária era minha líder de jovens, eu saía da escola e ia pra igreja. Aí, na época a gente tinha campanha do pão, campanha da água, eu que embalava os pão, eu que embalava as águas. Aquela coisa toda. É Virou uma. um Samuel, Não, é morando no igreja. tempo. Eu falei, Vivendo no quero isso tempo. pra minha vida, quero isso pra minha vida. E uma vez eu tava no som. O pastor me colocou no som da igreja. Isso na igrejinha ainda. E foi uma banda cantar. Lembra que louvor é Jesus, o filho de Davi? E isso a sede de ser crente, de ser profeta, de ser pregador. Meu pastor cantava. E aí nessa época Rexona virou microfone. Rímel virou barba, esperou, levanta a mão, dá glória e tal. E aquela coisa toda ali, minha mãe ganhou um terno de um advogado que ela trabalhava, o terno era P, eu usava G, aquela coisa assim. Fui de terno na igreja, aí tô no som, ninguém colocou a mão em mim, ninguém pediu pra mim falar glória, 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 glória. Eu lembro que ela cantou, Jesus, o filho de Davi está aqui. Eu levantei as mãos na mesa, era eu, Mateus e Patrick. Levantei as mãos, na hora que eu vi, eu mandei uma rajada de língua estranha. Eu assustei, olhei pro Mateus, falei, o que foi? Ele falou, Deus te batizou com o Espírito Santo. E aquela sede, aquela coisa. E aí, nós mudamos de igreja, eu dentro da igreja. Ah, o que Deus tem pra minha vida? Qual é o meu chamado? Ah, você é pastor? Você é missionário? A gente não almeja, tipo, diaconato. A gente já pensa. E aí, nessa época, pastor Marco, o meu pastor fez uma campanha de 21 dias de jejum de Daniel. É aquele famoso jejum, Sim. se abstém de tudo. Só que o jejum funcionava assim, Bianca. Terça, quinta e domingo. 3 vezes por semana, até dar 21 dias. Eu tava tão crente que eu falei assim, vou jejuar todo dia. No caso era 21, o meu deu 90. Aí fazia 90 dias de jejum, 7 horas por dia. 15 dias fazendo jejum, tava num culto. Sentei na última fileira, jovem, né? Tava cantando louvor.
remove a minha pedra. Na hora que eu vi, eu tava em cima de uma moça, entregando uma profecia para ela. Eu lembro que minhas pernas faziam assim, engoli muito o cabelo dela aquele dia. Só que na hora que eu acabei de falar, ela caiu de joelhos. E tinha um menino, um jovem na igreja, o nome dele é William. Um dos melhores amigos que eu tive na vida. E tem até hoje. A gente é um pouco distante por conta da minha vida hoje, da dele. Mas um carinho enorme por ele. Ele já era crente. Sabe aquele jovem crente? E nessa época, nós éramos da época dos DVDs, de pregação. Eu entreguei a profecia. No que eu entreguei a profecia, acabou o culto, eu meio assustado, né? Aí todo mundo na igreja te olha, tipo assim, ó, É. você é louco? Você tava se sentindo o homem da revelação de Deus. Aí ele chegou, ele me chamava de Araújo. Araújo, Deus te usou na profecia. Falei, sério? Ele falou, cara, tó esse DVD, assiste. Quem que era o DVD? Marco Feliciano. Aí já era. O Dia da Aprovação. Assisti o Feliciano pregar. Na hora que eu vi o Feliciano pregar, falei, quero ser isso aí. Aí brotou em mim o Ministério da Itinerância. Aí já senti Deus confirmando pela profecia do monte, do cara do violão. Falei, vou ser itinerante. Vou pregar. Mas calma aí. Sou um menino. Recém-convertido. Depressivo. Como que eu vou ser itinerante? Aí comecei a mergulhar. Aos 15 anos, eu fui ungido a cooperador da igreja. 15 anos. 15 anos de idade. Fui ungido cooperador, terninho, crachazinho. Aí fui mergulhando naquilo. Aí aos 15 anos eu já conheci a Vitória, que é minha esposa. Nós éramos jovens na mesma igreja. E acho legal eu frisar isso aqui, que em uma das crises depressivas que eu estava tendo, uma voz falava para mim que eu nunca ia ter família. E eu ficava muito incomodado com aquilo. Por exemplo, nós estávamos na mesa aqui, ó. Tira essa taça, senão todo mundo aqui morre. Eu tocava a taça no chão. Não, é uns negócios muito doidos. E minha mãe chamou um pastor para orar por mim. Pastora Patrícia, pastor Paulo, e na época, eu esqueci o nome dele agora, mas eles eram pastores de uma igreja chamada Igreja Elohim. Inclusive, o pastor faleceu de Covid. E esse pastor foi lá, e ele orou por mim. No que ele orou por mim, eu lembro até hoje, ele falou assim pra mim, Deus tem uma obra linda na sua vida. Eu tinha 13 anos, e a sua esposa já está separada e escolhida. Na hora que ele falou aquilo, ninguém sabia das minhas guerras. Aí eu vi uma moça de cabelo preto. Na hora que ele falou isso, eu tava de olho fechado. Eu vi uma moça de cabelo preto tocando um teclado. Aí hoje eu olho a Vi, às vezes, cabelo liso, por sinal é gata, tocando teclado. Aí eu vejo como Deus é lindo, né? Deus é tremendo. Deus conduziu tudo, né? Tudo. Desde pequeno. Ele falando, né? Preciso falar dele aqui, gente. Eu preciso falar dele aqui. A hora que ele citou sobre que ninguém precisou colocar a mão nele pra ele ser batizado com o Espírito Santo. Olha, sabe que tem uma ocasião, depois você vai mandar mensagem pra ele, você vai zoar ele. Eu fui ministrar lá em Birá. Aí ele veio comigo, William Paloma. Falei, William, vai comigo, me ajuda. Enquanto eu ministro, você tira foto. Tá bom. Ó, o William lá filmando eu. Na hora da pregação, o William filmando eu. Hora que eu cheguei em casa, eu falei, vou pegar os vídeos, né? Ver o que aconteceu nesses vídeos, se ficou bom. Hora que eu peguei o vídeo. Tá lá eu ministrando no altar, de repente ele, com o celular, girando. Pó, 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 pó. E ele falando em língua. Ele foi batizado igual você, Coisa sem ninguém linda. colocar a mão, o celular na mão, e ele falando em línguas. Eu falei, você tá vendo como que é? Depois você zoa ele vai... E você vê, tipo, hoje as coisas estão tão diferentes, porque nós precisamos fazer um culto específico Pra poder pra batizar, tipo, pra pessoas poder receber. Na nossa época, assim, toda simplicidade que eu tenho, o couro comia, a glória de Deus se manifestava. E aí eu fui batizado no Espírito Santo e tal. Aí fui ungido ao diaconato, já namorava a Vitória. Aí eu comecei a entrar em uma guerra muito forte. Qual guerra? A guerra do chamado. Nós estávamos conversando no bastidor, tipo assim, você já gostava disso ou primeiro foi chamado e depois se enquadrou no chamado? Eu gostava, mas eu não sabia o preço. O peso. Eu não sabia a responsabilidade, eu não tinha noção do que eu
tinha que enfrentar para chegar. Aí, pastor Marco, eu entrei em uma guerra. Por quê? Eu olhava os pastores no auge do ministério. Marco Feliciano, o maior itinerante de todos os tempos, até hoje. Sim. Algumas pessoas questionam ele, mas eu, I love you, I love, I love o Feliciano. Tive o Cada um privilégio com de conhecer ele pessoalmente, já troquei ideia com ele. É um cara sensacional. Só que a gente tem o costume de olhar momentos. Sim. Deus, ele olha história. Eu olho o momento de alguém e eu falo, poxa, eu quero, mas e a história? Eu quero viver? Aí eu comecei a entrar em conflito. Por quê? Eu recebi uma palavra, eu te quero exclusivamente para mim. Aí eu comecei a buscar o que é exclusivamente para mim. Alguém que vive da obra, alguém que faz a obra, um itinerante, um missionário. Aí aos 15 anos eu fui ungido a cooperador, aos 18 para 19 eu fui ungido a diácono, porque tinha esse sistema na igreja, Sim. esse regimento. Eu não poderia ser ungido a diácono antes da maioridade. Algumas igrejas não ungem se você não é casado. Sim. A regra na nossa igreja, na época, era que você tinha que ser maior de idade. Algumas, se você não tiver teologia básica, pelo menos. Isso. Tem todas essas questões. Aí o que acontece? É o que eu sempre falo para todo mundo. A igreja reconhece o ministério de alguém. Tem muitas pessoas que se dizem, eu sou pastor, mas a igreja não reconhece o chamado dele. Mas eu conheço pessoas que é diácono e a igreja olha e fala, esse cara é pastor. A irmãzinha lava banheiro, mas alguém olha e fala, é profetisa, é uma missionária. A igreja marca o chamado. Aqui que eu comecei a viver. Eu tinha 17 anos, a igreja começou a questionar, por que esse menino não é diácono? A cobrar. Por que esse menino não é isso? Por que esse menino não é aquilo? Porque o meu pastor, eu louvo a Deus pela vida dele nessa época, porque ele viu o chamado. Aí eu com aquela sede de pregar, já namorava a Vitória e tal, que não sei o quê. Teve culto de jovens, aí um menino ia pregar, ele pulou fora do barco. Tipo assim, o culto era 8 horas da noite, no sábado, na sexta, 6 horas da tarde, ele falou que não ia. Aí lembra que eu falei que eu ficava no escritório? Que a secretária, e a secretária era líder. O nome dela é Taine. E aí ela falou assim pra mim, Má do céu, o fulano não vai pregar. Eu falei, eu prego. Ela falou, sério? Eu falei, eu prego. Nem Bíblia eu tinha. Aí eu lembro que eu fui lá no... Nossa igreja era muito grande na época. Eu fui no baú dos esquecimentos, achei uma biblinha, abri, João 11. Falei, maravilha, eu vou pregar para remover a pedra. Primeira pregação na minha vida. Primeira pregação. João capítulo 11. E Jesus disse, tirai a pedra. E aí eu fui. Sinais seguirão aqueles que creem. Contra sinais não existe argumentos. A gente vê, a gente sente. Aí fui pregar, pastor Maico. Tinha 15 anos, namorando a Vivi, eu preguei 15 minutos. Preguei, aquela coisa toda. Conhece a pastora Débora? Sim. Ela tava lá. Eu lembro até hoje, Deus o falou assim pra mim, vou te mostrar um anjo. E confirma uma chamada na sua vida. Naquele dia, pra glória de Deus, tinha 15 jovens. 15 jovens batizados no Espírito Santo. Que através de bênção. mim. Rapaz. Através da minha vida. Aí você falou assim, não, é isso mesmo. Aí eu falei, calma aí. É. Tem um negócio diferente na minha vida. Aí foi. Aí a nossa igreja tinha congregações. Tive oportunidade numa congregação pequena. O pastor presidente foi me ver. Dei a vida. Aí acabou o culto. Ele falou pra mim assim, vou te dar uma oportunidade na sede. Nossa sede na época era 400 pessoas. Nossa. E não pregava diácono e nem cooperador, só presbítero e pastor e missionário. Aí ele falou pra mim, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ele me deu a oportunidade. Aí eu preguei sobre tempo de resgate. Quando o profeta Eliseu taca o pedaço de madeira na água e o machado flutua. O machado flutua. Peguei a tempo de pegar a ferramenta de volta. Isso eu tinha 16 anos. Ixi. Dei minha vida. Aí, falei, a igreja confirmou na minha vida. Esse cara é pregador. Só que aí entrei no conflito. Que vocês perguntaram, a itinerância. Sim.
Deus chegou em mim e falou assim: te quero pra mim. E pra mim explicar pra minha mãe que eu ia ser pregador itinerante. E pra mim explicar pro meu pai, pra mim explicar pros meus amigos, pra minha igreja. Durante muito tempo, fui chamado de vagabundo, fui chamado de, tá se escondendo atrás da Bíblia. Porque entre a promessa e o cumprimento dela tem um tempo. Eu não sabia o que eu fazer, porque eu tinha algo queimando para mim viver da obra. Só que o que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Eu tenho um sonho. Meus amigos, carro, moto, emprego, faculdade. E eu? Eu vou ser pregador? Eu vou ser itinerante? Eu namorava, tinha minha sogra. Aí como que eu vou explicar para esse povo? Aí eu lembro que eu chamei a Vitória. Nessa área desse assunto, eu vou citar muito a Vitória. Porque a Vitória, se não fosse a Vitória, eu acho que eu não teria aceitado esse chamado de Deus na minha vida de forma muito intensa. E eu vou chorar, eu acho, mano. Vitória é uma benção, porque eu lembro que eu chamei ela e falei assim, Deus falou comigo. Ela falou o quê? Nós éramos criança, poxa, 15 anos. A Vi tinha 14, eu tinha 15. Falei, Deus falou que eu vou viver da obra. Ela falou, se Deus falou, acredita. Aleluia. E aí, a itinerância começou aí. Eu era um pregador que não tinha agenda. Eu fui itinerante dos 15 aos 22 sem agenda. Nunca trabalhei para alguém, nunca tive um registro na carteira. Uma vez fiz um bico de balar ovo, João do Ovo. Fui uma semana para comprar um sapato da Visano para Vitória e eu ia chorando. Ia chorando, chorando e uma voz dentro da minha alma. Não é isso que eu tenho pra você. Não é isso que eu tenho pra você. Não é isso que eu tenho pra você. E pra vocês terem ideia, ninguém sabe disso. As pessoas às vezes vê a gente no auge, né? E aí minha sogra começou a questionar, a minha mãe, os meus irmãos. Eu tinha 18 anos e não trabalhava. Eu precisava da minha mãe pra vestir, pra calçar, pra comer um lanche. E aí eu saí da igreja, do ministério, e fui pra outro. Aí eu entrei num tempo de preparo. Um tempo de preparo ministerial. Eu queria achar um líder que colocasse a mão na minha chamada e falasse pra mim assim, ó, é o que Deus tem pra sua vida, eu vou investir em você. O que cai pra nós? Eu vi uma postagem no Facebook, acho que foi um de vocês, para os pastores pararem de ser gerente de empresas e Acho que fui eu. voltarem a cuidar de vidas. Sim. Cada dia que se passa, tá mais escasso incentivadores. Pessoas que alavancam pessoas. Nós temos um problema muito sério na liderança hoje do Brasil, da igreja evangélica. As pessoas não querem mais ser trampolins. Se alguém é maior que você prefere matar do que dar asas. Sim. E aí, o Ministério da Itinerância, Deus me chamou contra tudo e contra todos. Se tem uma coisa que esse menino aqui se Deus falar pra mim que é verde, não tem quem coloca na minha cabeça que é amarelo. E aí acreditando, e aí o Ministério da Itinerância começou a acontecer na minha vida, mas só nos bastidores. As pessoas perguntavam pra mim assim, o que você faz o que da vida? Eu falava assim, sou itinerante. Mas você vai pregar onde hoje? Lugar nenhum. Eu brinco, né? Eu fui o pregador sem agenda. Mas a minha realidade não mudava a certeza da chamada que Deus tinha na minha vida. O Ministério da Itinerância começou através de uma voz que me chamou. E tem que ter muita fé pra isso, né? Tem. Porque você viver da obra hoje, né, muitos criticam isso, muitos não dão valor, porque não sabe o que se passa a um pregador. O pregador, ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que comprar livros, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que dar atenção pra família e também a esposa tem que ser muito parceira, né? A esposa, pastor Marco, ela tem que ser mais crente que o marido. Mais eu crente também que o acho, eu marido, também acho. mais crente que o marido, porque às vezes ela tem, tipo assim, ela tem que passar limitações, vontade, né, de Isso. certas coisas, porque, tipo assim, não, hoje eu não posso, por quê?
Porque hoje eu não tenho, porque hoje eu tenho para comer só o arroz e feijão, mas amanhã eu vou conseguir. E tem esposa que não entende isso. Porque na realidade nós estamos aqui para viver para Deus. E isso eu falo aqui, né? Não só para itinerante, quanto para pastores, viu? Porque eu falo assim, eu falo isso porque eu não consigo ver um pastor, eu não consigo, de verdade, olhar, pelo menos eu cresci ministerialmente, é, é, tendo uma visão de um pastor com uma mulher do lado. Uma mulher, a mulher, não é qualquer mulher, Não não é é? qualquer uma. Não é. Não é uma que ora pouco, não é uma que faz pouco, não é uma que trabalha pouco, fica sentada, não. É uma mulher que levanta, faz, trabalha, né? Porque ela não só também tem que fazer, quanto ela também tem que apoiar aquilo, a decisão e as escolhas a qual o marido vai tomar. Então é tanto, eu digo, para pastor, agora nós estando né, nesta área, e quanto para quem é itinerante. Eu acredito que é a mesma coisa, né? Sim, É, às vezes as pessoas, é, elas só querem, né? Só querem, e não quer saber de É a posição. a posição, Só que estar na posição tem um preço. tem o preço, e eu vou falar pra você, é um preço que muitos não querem pagar, né, Matheus? Não. É um pouco alto, né? Ah, é um pouquinho, É um Bom, meu pouco Deus. altinho. nós temos aqui exatamente alguns 5 minutos, né? Então, eu gostaria de falar novamente das pessoas que estão patrocinando este programa, as pessoas que estão conosco, nos ajudando, nos apoiando neste sábado, né? Que é a Daiane Gessi. Daiane Gessi, o estúdio dela fica na rua Aracaju, número 1407. Gente, ela faz alongamento de unha, manicure, pedicure, tá? Então, o que você precisar, a mulherada aí que está nos assistindo, procure a Daiane, gente. Vai lá fazer uma visita para ela e conheça o trabalho dela, também o perfil dela. Estúdio Daiane Gessi. Também a Master Clean, né? A qual também faz limpeza e higienização de estofado. E é só você entrar em contato pelo número 17997626065. Também está conosco, nos ajudando, nos apoiando, o Pão de Queijo da Mi, né? Que você pode falar com ela pelo telefone 17996374310. E também a ND Presentes, que fica localizada ali na rua Paraty, número 191. Lá você vai encontrar todo tipo de presente que você precisar poder presentear alguém. Tem assistência técnica também, tá bom? Para celular. Tem celulares novos e seminovos. Tem eletrônicos em geral, brinquedo, bijuteria, bolsa. E também a Mamma Mia. Lembrando, gente, que a Mamma Mia fica localizada ali na rua Paraty, 445. Eu vou ali comer no essa Jardim pizza. Eu Imperial. vou comer essa Vai pizza. comer, vai comer. Vai, muito lá é boa. boa. Deus tá tocando no coração Eu dela. Ó, vou. banana nevada. Boa. Banana nevada é boa. Eu vou. A gente vai marcar um dia lá e eu vou te levar Agora eu você senti. Ó, todo mundo tá vendo, hein? lá. Aleluia, eu Todo vou mundo levar. tá vendo. Vou levar. Por esses dias, diz Eu o Senhor. E pra encerrar, né? O duro Ah, mas é já conseguir acabou? a agenda com esse menino, né? Mas já acabou. Até pra... ele vai arrumar. O Ele vai duro, arrumar. o duro é Não, conseguir vai a dar- Ele agenda. vai marcar certo, vai uma dar certo. palavra, uma reunião. Mas não tem mais 10 minutos aí não, ô líder? Olha lá, coisa 5 boa. minutos. Ela tem 8. Olha lá. Ele fez assim, glória. ó. Olha lá, 7, ó. Pelo amor de Deus, dá pra nenhum desenrolar aí? Ó, a gente finalizar, você tem alguns minutinhos aí pra você falar um pouquinho pro pessoal. O que conselho, deixar aí um conselho pra quem está iniciando. Eu vou dizer assim a palavra, vai. Porque eu acho que um conselho que você der vai conseguir levantar todas as áreas da vida de alguém. Um conselho que você der. Porque uma atitude sua foi levando você pro caminho que você está hoje, Sim, pro lugar verdade. que você está hoje. Então eu digo assim, hoje você tem uma família, hoje você tem um ministério, hoje você tem a convicção daquilo que Deus falou pra você, um chamado, né? Eu queria que você deixasse aí sendo jovem, né? Sendo jovem, a gente vê você Que é contando aí difícil. desde os 12 anos, Deus já vem ali trabalhando sobre a tua vida. Porque eu falo assim, que até as coisas ao contrário que a gente vive, ao contrário quer dizer assim, em questão que você disse da depressão, daquele menino trabalhoso que você era, como que é? Do Tarso? Do Tarso. Do Tarso, que andava Traíra, hein? tampando as crianças. Tarso. Olha que Essa traíra, foi olha que boa. traíra. Vou usar isso. Essa foi boa. E aí, diante de tudo isso, Deus ele tem um propósito até em cima de tudo isso que você viveu, né? Sim. Em cima dessas É, coisas.
a Bíblia em si fala, né? Tudo coopera. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque as pessoas, elas tratam muito como, ah, nossa, o diabo tá fazendo isso. Nossa, ai, Eu olha também o que tá acho. acontecendo comigo. Mas não, tudo coopera para o E tudo é bem. questão de escolhas, né? Porque quando a tua mente mudou, você mudou. Sim. Quando você decidiu ter uma mente transformada, mudou. É o aceitar a transformação, né? Sim, É. Ele sim. não faz nada que ele não é aceito. Ele te obrigou? Jamais. Só me amou. Alguém te É. obrigou? Te obrigou? Não. Jamais. Então tudo acontece, eu falo assim, que gradativamente, conforme o tempo vai passando, independente se foi bem, se foi mal, se foi ruim, se foi doloroso, se. Independente. Deus sempre coloca a gente no lugar que Ele quer que a gente esteja. Então, deixa aí um conselho, um breve conselho pro pessoal, para todo mundo que está iniciando em alguma área, seja ela familiar, profissional, ministério, enfim. Com os minutos aí, chefe? Opa, dá pra desenrolar em 5 minutos, Michael. É que assim, eu vou tentar resumir, o pastora Bianca, e também responder aquilo que vocês me perguntaram no privado e que tá é que- No script. né, pregador é assim, cara, uma É. hora. Demais. Não, eu fui pregar uma hora e meia. Uma hora e meia, na hora que vi falam com 1h40 ainda. É, o Ministério da Itinerância começou através da chamada. A gente tem que frisar muito bem que a companheira, a esposa, a pessoa que você escolheu para a vida, ela é basicamente 90% do seu ministério. E aí foi que nem eu falei para vocês, vou tentar resumir porque eu acho que isso é muito importante. Eu saí de uma igreja e fui para outra. Uhum. E ao contrário dessa primeira igreja, a segunda igreja, a liderança era uma liderança tóxica. E quantas pessoas que têm chamada ou ministérios passam por isso? E essa liderança em si abafou durante 4 anos o meu chamado. Sim. E uma das perguntas que vocês fizeram para mim nos bastidores é que se nesse caminho algumas pessoas tentaram me mudar a minha convicção. E tentaram. Me fizeram propostas de negar a minha fé, por exemplo, ó, para de acreditar nisso. Vive o que eu tenho para a sua vida. E nesses 4 anos de mudança de ministério foi a preparação para viver o que estava preparado. Eu era louco, era fanático, eu estava acabando com a minha vida, nós éramos jovens, eu e a Vitória, noivos, que futuro que você vai dar para ela? A mãe da Vitória, para quem me conhece, conhece a minha história, sabe que a minha sogra é japonesa, minha sogra mora no Japão, minha sogra foi embora pro Japão, deixou a Vitória sozinha no Brasil, e aí a Vitória ficou de minha Nas responsabilidade, suas o mãos. itinerante sem agenda. Mas a Vitória olhava para mim e falava: eu acredito que Deus vai fazer na sua vida, Olha eu aí a acredito que Deus vai importância. cooperar. E assim, antes de eu dar o conselho, eu passei esse momento difícil com essa liderança tóxica. E antes de dar um conselho ministerial, eu quero dar um conselho sobre reino. Nunca aceite ninguém colocar o dedo naquilo que Deus colocou a mão. Ah, mas Deus não falou comigo. Se Deus tivesse que falar com as pessoas, ele falava com as pessoas, não com a gente. Tem pessoas que não acreditam na chamada do próximo, porque Deus não me mostra, mas não tem que mostrar para você, tem que mostrar para quem recebe. Eita, forte. E aí eu fui expulso dessa igreja. Não falo o nome Sim. da igreja, dos líderes e tal. Meu coração é limpo, eu perdoei Mas é eles. catanduva. É isso. Matador de profeta. Não, Catanduva é foda. catanduva. Uma bênção. E aí eu perdoei eles. Ontem mesmo um pastor me perguntou sobre eles pra mim. Eu falei assim: ó, é o faraó da minha vida. Se não fosse faraó, Israel não alcançava o que era pra ter É isso alcançado. mesmo. Perdoei, meu coração é totalmente limpo por isso. Mas eles tentaram, eles não. Ele, o líder dessa igreja, me machucou muito, me matou muito espiritualmente falando. Eu tive problemas gigantescos. Para quem me conhece, sabe, eu emagreci 50 quilos em 5 meses. Ixi. Vivi uma perseguição muito forte. E, enfim, vivendo tudo isso, a Bíblia diz que Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Isso eu até gostaria de falar publicamente. Eu conheci um pastor pastor Ademilson Gomes de Oliveira, pastor da Assembleia de Deus de Marília, aqui de Catanduva. Eu fui na casa dele, pedi ajuda para ele, estava acabado, destruído. Ele falou para mim: o que você quer que eu faça? Eu falei, com lágrimas nos olhos: eu quero que o senhor me deixe ser feliz. Eu quero pregar, eu quero viver. Aí ele olhou para mim e falou: vai viver o que Deus tem para sua vida. Tipo, em coisa de 2 anos eu vivi
Minha vida explodiu. Pum. Debaixo de uma palavra. Alguém falou, vai embora. Viva. É o que nós estávamos falando sobre liderança. O maior conselho que eu dou pra alguém que tem uma chamada hoje é: acredita. Vem o furacão, vem o vendaval, vem as línguas, vem a difamação. Acredita. Aí uma vez o pastor Demirson me falou assim: você tá vivendo em 2 anos o que tem gente aqui que não vive há 10. É rápido. Pra eles eram rápido. Sim. Pra mim não. É, Eu já tinha 22 anos. Eu tava desde os 15 carregando aquela chamada. Então o conselho que eu dou pra vocês: acredita. aleluia. Acredita. É isso. Basta crer e acreditar, né? É isso. Bom, gente, o nosso podcast vai chegando ao fim. Que dó. Que dó, né? Mas tem mais, vai ter mais. vai ter mais. Ó, Ó, grava a segunda parte disso, cara. Eu tenho muita história, Ô, meu. Tem rapaz, muita você coisa tem- que você Nós deixou nem de falou, ir, tem ó, muito. nós nem falou das batalhas, Então. das guerras. Você tem luta? Ai, nossa. Mas sábado tem mais. Ó, você que ainda não é patrocinador e quiser abençoar esta obra, né? Esse projeto. Projeto, entre em contato conosco. Irmãos, nós somos pastores ali, para quem não sabe, né? Assembleia de Deus, o ministério chama El Elyon, né? Situado na rua Barra Longa, número 195, Jardim Imperial. Deus tem feito grandes coisas ali, né? Através das nossas vidas e do pessoal que está ali. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos os ouvintes, né? E Espectadores. que estão nos espectadores, ouvintes, enfim. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E ficam conosco, tá? Sábado que vem tem mais. E acompanhem nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando tudo pra vocês. Glória a Deus. Aleluia.